Boa tarde, estamos começando uma live aqui pela nossa página do Amazonas Atual no Facebook para entrevistar o Procurador da República, Alexandre Jabbour. O procurador está acompanhando o processo da Maus Caminhos desde o início. A Maus Caminhos é a operação que botou na cadeia o ex-governador José Mello, a mulher dele, Edilene Gomes de Oliveira, 5 ex-secretários. Um deles já está solto, né, mas 4 ex-secretários ainda estão presos. A Operação Maus Caminhos identificou uma organização criminosa criada para fraudar dinheiro público destinado à saúde no Amazonas, através da contratação de uma OCIP, uma organização da sociedade civil de interesse público. A organização contratava empresas com valores superfaturados e pagava propinas a agentes públicos. É o que está constatado até agora nessa investigação. Uma ação conjunta da CGU, Polícia Federal e Ministério Público conseguiu identificar o desvio de pelo menos 110 milhões de reais da pasta da saúde. E é sobre esse assunto, então, que nós vamos conversar com o procurador. Boa tarde, procurador. Boa tarde a todos. Na decisão da juíza Jaisa Maria Pinto Frache, que colocou a esposa do ex-governador José Mello e ele também no presídio na semana passada, ela diz o seguinte: todo esquema montado para fraudar a saúde do estado do Amazonas mediante o desvio de verbas federais repassadas teve em José Mello de Oliveira e Edilene Gomes de Oliveira os seus idealizadores e líderes absolutos, os quais escolheram a pessoa de Mohamed Mustafa para concretizar seu intento criminoso. Essa é uma frase que está lá na decisão da juíza. Eu queria começar essa entrevista com o senhor perguntando se o senhor está convencido de que eles foram os idealizadores e os líderes absolutos desse esquema? Olha, no momento da investigação, geralmente a gente trabalha com fatos ali que vêm à nossa mão, à nossa frente, e muitas vezes, com o decorrer das investigações, acontece de mudarmos de opinião, entendermos de uma forma diferente. Eu entendo que o que a juíza colocou ali na decisão foi muito com base nos elementos que ela teve à disposição, né? Na fase da investigação ainda nós não concluímos a coleta de todas as informações, de tudo que pode ser relevante para o processo. Então, eu tento nesse momento aqui não antecipar um juízo absoluto em relação à condição de cada um dos investigados, até das pessoas que foram presas, né? O que se pode dizer com maior segurança nesse momento é que, de fato, eles tiveram uma integração em relação a essa organização criminosa, né? Senão não estariam envolvidos, não estariam presos e a justiça não teria reconhecido a participação deles, né? A questão da liderança é uma questão que a gente precisa analisar com mais calma. Isso vai ser feito posteriormente, né? Principalmente no momento em que o Ministério Público for apresentar a acusação formal, que é a denúncia. Ok. O senhor poderia nos situar como é que está esse processo? Qual é a fase agora do processo? Até o momento nós estamos numa fase de investigação, né? Então existem inquéritos policiais abertos. Esses inquéritos são levados à frente, são tocados pela Polícia Federal. E a Polícia Federal tem um prazo para concluir esses inquéritos aí, no máximo 30 dias a partir da prisão das pessoas, né? Então nós teremos agora em janeiro a conclusão desses inquéritos com a apresentação de um relatório. Posteriormente isso vai ao Ministério Público e o Ministério Público vai analisar e provavelmente oferecer a denúncia em relação a cada uma dessas pessoas que estão presas. Nós também temos aqui o Lúcio Pinheiro, nosso repórter do Amazonas Atual, e que vai participar dessa entrevista também. Mas, Lúcio, antes de você entrar Eu fiz aquela primeira pergunta, procurador, porque a enfermeira Jennifer, né, que aparecia lá como a presidente do Instituto Novos Caminhos, em depoimento à juíza Ana Paula, em novembro passado, ela disse que desde 2012... o Mohamed Mustafa já dizia que haveria essa contratação com o governo do estado, ou seja, estava sendo esquematizado isso desde 2012.
Sim. E o contrato foi feito em fevereiro, o contrato com o Instituto Novos Caminhos foi de fevereiro de 2014, quer dizer, Sim. antes do governador José Mello assumir o governo, né? Ele era vice-governador à época. A primeira pergunta está em relação, eu a fiz por conta disso, né? Quer dizer, o esquema então foi montado depois que Mello assumiu o comando do Estado. Até então as contratações desse instituto eram lícitas, não tinha nenhuma irregularidade? Pois é, no processo que nós já temos em andamento, no qual o Mohamed Mustafa é considerado o líder da organização criminosa, a própria CGU, e nós já levamos isso ao processo, constatou que o chamamento público, a própria escolha da organização social para trabalhar no Estado foi viciado, ou seja, teve um direcionamento, né? Então, nós não achamos que propriamente exista um marco preciso em relação às ilegalidades, ou seja, quando o José Mello entrou, assumiu o governo do estado do Amazonas, né? Então nós não trabalhamos exatamente com essa data. Os fatos ainda estão em aberto, nós estamos aprofundando a investigação e, como eu disse, né, fica um pouco prematuro apontar exatamente como é que era toda a organização criminosa, mas o que é possível dizer é que essas pessoas integravam sim essa organização, e Mohamed Mustafa, ele tinha uma liderança. Não sei se o único líder ou não, isso vai ser melhor apurado, mas ele tinha uma liderança. Os demais agentes políticos, o que é possível dizer até o momento é que eles integravam essa organização, já que eram beneficiários, já que tinham o poder de influir no esquema, mas optavam por não influir no sentido de não fiscalizar, de não evitar que os ilícitos ocorressem, porque possuíam interesse naquilo que estava acontecendo. Na própria denúncia apresentada em 2016, procurador, o próprio Ministério Público já desenhava o médico e empresário como líder ali da organização. Mas na própria denúncia o MPF já percebe também a influência que ele tinha, o prestígio que ele demonstrava ter junto a figuras políticas, né? Uhum. Em que momento da investigação, se já naquele momento ou só posteriormente, o MPF percebeu que aquele prestígio que ele gozava junto a essas figuras políticas avançavam para a área do crime, ao ponto dos senhores denunciarem essas figuras? O momento em que nós tivemos maiores indícios e maiores provas foi a partir da busca e apreensão dos bens pessoais de Mohamed Mustafa. No seu celular foram encontrados diversas mensagens de WhatsApp com pessoas, políticos locais, à época secretários de Estado, né, que foram essas pessoas agora que foram presas. E ali nós tivemos a clareza de que se ele não tivesse pagando propina, ele não estaria chegado onde chegou, né? Então, naquele momento nós tivemos essa certeza. Agora, por outro lado, sempre houve a desconfiança de que, se não houvesse a conivência dos agentes estatais, daquelas pessoas que deveriam fiscalizar o próprio serviço que era prestado, muito provavelmente ele não teria cometido tantas ilegalidades, né? Então, o momento propício foi a partir do momento que nós tivemos as provas em mãos, né? Mas antes, obviamente, já tínhamos uma desconfiança em relação a isso. Os secretários, o governador, a esposa do governador, precisam mesmo estar na cadeia nesse momento da investigação? Esse foi o nosso entendimento também do judiciário, na medida em que nós apresentamos alguns fatos, alguns elementos que demonstram a tentativa de atrapalhar as investigações e de coagir testemunhas, né? Esses são alguns dos requisitos que levam a pessoa a ficar presa provisoriamente, processualmente, né? Então, nós tivemos uma situação concreta, que foi o fato da senhora Edilene se dirigir a um depósito de bens, né, que eles possuíam, e determinou o arrombamento desse depósito após a Polícia Federal obter as chaves desse local, né, e para retirada de alguns objetos ali que exatamente ainda está sendo apurado. Mas isso demonstra uma intenção aparentemente desesperada de obter ou de influir na investigação.
Por outro lado, nós também tivemos testemunhas, pessoas que foram ao Ministério Público Federal e disseram que estavam sendo seguidas, que estavam de alguma forma sendo intimidadas. Isso é uma forma clara de tentar evitar que a apuração seja levada à frente, né? Então, por essas razões, e além do fato deles aparentemente terem cometido crimes graves de corrupção, de integração em organização criminosa, tudo isso nos levou ao convencimento de pedir a prisão deles, e a justiça assim deferiu. Eles ficam presos nesse momento até a conclusão do inquérito? Na verdade, assim, essa prisão vai perdurar até quando esses requisitos que eu mencionei permanecerem, né? Então isso pode ser reavaliado a qualquer momento, mas a partir do oferecimento da denúncia, se nenhum fato superveniente ocorrer, eles podem e devem continuar presos. O Mohamed Mustafa saiu do presídio e foi para uma prisão domiciliar. Por que o Ministério Público concordou com essa transferência dele para a prisão domiciliar? Não, nós não concordamos, tanto que recorremos, né? O nosso pedido sempre foi para a permanência dele na prisão, desde do início do primeiro processo, tanto que ele ficou preso, salvo engano, cerca de mais de um ano. Foi solto por uma medida do Superior Tribunal de Justiça, obtida perante o Superior Tribunal de Justiça. Posteriormente, descumpriu a medida cautelar que foi estabelecida pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, voltou à prisão. E aí, quando deflagramos essa operação a custo político, nós voltamos a pedir a prisão dele. Ele foi preso novamente, temporariamente, e nós pedimos que essa prisão perdurasse. Porém, o juiz plantonista, no momento, entendeu que não havia os requisitos essenciais ali da prisão. Nós discordamos e recorremos. E agora vamos aguardar o pronunciamento do tribunal. O recurso está aqui mesmo? Por enquanto deve estar. Ele deve tramitar aqui, devem ser ouvidos todas as partes, né? Uhum. E posteriormente remetido ao Tribunal Regional Federal. Por que o Ministério Público considera que ele representa ainda um risco às investigações? O que nós verificamos é que até mesmo preso, ele mantinha, de alguma forma, um círculo de influência sobre a organização criminosa. Um dos elementos que nós levamos em conta foi a própria apresentação como testemunha de defesa dessas pessoas que ora foram presas. Então, todos os ex-secretários presos, praticamente, eles se prestaram aí à justiça e prestar um depoimento em favor de Mohamed. Inclusive, um dos ex-secretários, Afonso Lobo, prestou um depoimento falso e esse fato já gerou uma denúncia, né? Então, ou seja, isso mostra, de alguma forma, no entender do Ministério Público, que a organização criminosa ela ainda estava em andamento, ela ainda estava atuando de alguma forma, né? Seja para proteger os seus integrantes, seja para cometer novos crimes. Além disso, Mohamed já é réu em mais de 20 ações penais, né? Uma pessoa que demonstra que tem uma personalidade inclinada para a prática de atividades criminosas, né? Ele já também demonstrou que não cumpre as determinações da justiça quanto à permanência na comarca de Manaus. Ele foi flagrado saindo do limite que ele poderia transitar. Enfim, nós temos diversos argumentos nesse sentido que demonstram que a permanência dele em liberdade pode prejudicar o andamento processual e a aplicação da lei penal e talvez até o cometimento de novos crimes. Procurador, na primeira denúncia de 2016, o senhor fala da importância ao se investigar crimes como os característicos dessa operação, que é cometidos em escritório, em reuniões secretas, a importância do depoimento, da colaboração dos próprios agentes criminosos, né? E aí, nesse processo, a gente vê que tem a colaboração da Jennifer, que dirigia o Instituto. Certo. E eu lhe pergunto se o que ela disse até agora eu não sei se o termo é correto, na operação usada é esse também, é homologado, já passou por um crivo da justiça. Essa colaboração dela, o que ela tem dito, tem se concretizado, pode ser utilizado, está à disposição da justiça para ser utilizado como prova contra os demais membros? Com certeza. Em primeiro lugar, desde o início das tratativas, das conversas que nós tivemos com a recolaboradora Jennifer, nós fomos bem claros para ela que se houvesse mentira ou que se houvesse qualquer tentativa de seletividade ou de não transparência sobre os fatos,
o acordo seria rescindido e ela seria a maior prejudicada, né? Então eu acho que isso nós a todo momento estamos fiscalizando. Até o momento a colaboração dela se mostrou muito efetiva, né? No sentido de primeiro confirmar aquilo que nós apuramos por meio das investigações. Segundo, com a apresentação de alguns documentos e algumas provas, como a gravação que foi mencionada até na reportagem que foi exibida no domingo e, enfim, em outros meios de comunicação, na qual Mohamed fala claramente do custo político, que seria a propina paga a agentes públicos, né? Então aquilo foi gravado por ela numa reunião que eles tiveram e Mohamed fala claramente como é o esquema criminoso, como é que ele acontece e como ele se desenrola. Então isso é muito importante para a investigação, porque quem que estava presente naquele momento e que poderia trazer esses fatos para nós? Apenas as pessoas que estavam diretamente envolvidas naquele crime, né? Mohamed, Jennifer, talvez Priscila, né, que é a cunhada dele e também denunciada por organização criminosa, enfim, essas pessoas. Então, ao mesmo tempo, então com base na colaboração premiada, nós pudemos oferecer um benefício a ela e ela, em contrapartida, nos oferecer tanto o seu depoimento quanto meios de obtenção de prova para que nós pudéssemos robustecer as investigações e dar continuidade. Hoje as investigações elas já se sustentam, ainda que a justiça não considere o que a Jennifer tem colaborado, os fatos, as provas já se sustentam sem o que ela disse até aqui? Sim, porque, bom, inicialmente a colaboração em si ela não pode sustentar nenhuma condenação. Então, se nós só tivéssemos a palavra da Jennifer em relação a qualquer crime, a lei determina que nenhuma pessoa pode ser condenada apenas com a palavra do colaborador, né? Então, na verdade, a palavra dela, ela vem a complementar. Com as medidas que nós tomamos anteriormente de escuta telefônica, busca e apreensão, quebra de sigilo fiscal e bancário, nós coletamos um arcabouço robusto para poder tentar buscar a condenação dessas pessoas, até da própria Jennifer, né? Afinal de contas, é fato que ninguém colabora se não tiver contra si o peso de uma provável condenação, né? E de uma condenação que possa, enfim, atrapalhar a vida da pessoa por muitos e muitos anos. Então, sim, nós temos o trabalho da polícia, da CGU e da Receita Federal foi muito efetivo e continua sendo efetivo para que possamos apurar os fatos, né? E essa colaboração, na verdade, essas palavras, esses termos de declaração dela, só vem a complementar. A Jennifer tentou sustentar ali no depoimento dela, eu tive acesso ao depoimento que ela deu à juíza no final do ano passado, e ela se mostra ali como um laranja do esquema, né? Ela era mesmo um laranja, o Ministério Público está convencido disso? Olha, ela tem a dose de responsabilidade dela, né? É curioso que não apenas ela, mas eu vejo que quase todos os réus, em alguma medida, eles entendem que ou eles foram levados ao cometimento daquele crime, ou eles estavam praticando uma atividade que eles não tinham a dimensão exata do ilícito, certo? Só que isso muitas vezes, isso até estudos da própria criminologia dizem, que muitas vezes o criminoso, ele entende que aquela atividade que ele pratica é comum ou é aceitável ou é de alguma forma tolerável e aquilo não se constitui num crime. Ele consegue ver um crime quando alguém mata uma outra pessoa ou rouba no sinal um determinado celular, por exemplo, entendeu? Mas ele não consegue ver como uma fraude do dinheiro público ou um meio de enriquecimento ilícito, muitas vezes é criminoso. Então, às vezes é uma questão de percepção. A percepção da Jennifer sobre o que ela fez ou deixou de fazer, os demais réus, não é tão relevante nesse ponto. Assim, isso tem que ser avaliado pela justiça, pode ensejar uma causa de diminuição, eventualmente de pena, etc. Mas nós não vemos como pessoas bem escolarizadas, com esclarecimento sobre os fatos, não tivessem minimamente o conhecimento sobre o que estavam fazendo de certo e errado, né? Então, por isso que o Ministério Público, inclusive, as denunciou e entende que aquelas pessoas que estão denunciadas ali devem ser condenadas, né? O senhor, antes de começar a entrevista, o senhor estava contando para a gente aqui como que nasceu essa investigação que resultou na Operação Maus Caminhos e agora no desenrolar com outras operações.
O senhor poderia repetir para o nosso público como é que aconteceu esse processo? Bom, a Operação Maus Caminhos, ela não começou propriamente mirando o Instituto Novos Caminhos, né? Nós tivemos um caso que também ficou conhecido aqui no estado do Amazonas, que foi uma irregularidade constatada inicialmente pelo Tribunal de Contas do Estado, de um contrato com o Hospital Santa Júlia, da Secretaria de Saúde do Estado, com o Hospital Santa Júlia, para a realização de cirurgias cardíacas infantis. O Tribunal de Contas, na época, constatou que teria havido uma dispensa indevida de licitação, e isso é crime, né? Além de ato de improbidade. Então o Ministério Público tomou as providências após o Tribunal de Contas constatar isso, e aí, verificando que possivelmente aquele agir da Secretaria de Saúde poderia ser recorrente, nós entramos em contato com a Controladoria Geral da União e pedimos que houvesse uma fiscalização, uma análise a respeito dessas relações com o hospital, até propriamente. E foi aí que, surpreendentemente, a Controladoria verificou que um dos grandes beneficiários do Estado, maior deles talvez da época, de recursos da saúde, era o Instituto Novos Caminhos, o que era muito estranho, pois ele geria apenas 3 unidades. E foi aí que começamos a focar no Instituto, foi feita uma análise preliminar e foi verificado já uma série de irregularidades, um patrimônio astronômico de algumas pessoas, como o de Mohamed, e também a caracterização da própria Jennifer como laranja dele, talvez, e foi aí que nós começamos a aprofundar as investigações. E após 6 a 8 meses, nós tivemos a deflagração da primeira fase em setembro de 2016, se não me engano. Então foi aí daí em diante é que a operação começou a se desenrolar. O procurador, ainda falando em TCE e Ministério Público de Contas, no prosseguimento dessa investigação com o trabalho da CGU, em algum momento a CGU também e o MPF encontrou alguma situação de recursos, de desvio, de malversação de recurso público dos cofres do Estado e houve algum contato e interesse do Ministério Público Estadual com relação ao trabalho dos senhores? Olha, as verbas que estão envolvidas nesse caso, elas são tanto de origem federal quanto de estadual. O que nós pudemos verificar de anormal, e nem esperávamos que isso acontecesse, é que o Estado do Amazonas não controla bem como ele gasta os recursos que estão à sua disposição. Então, em linhas gerais, o que é federal deveria ter um repasse bem retilíneo entre a origem e o destino, ou seja, se um fornecedor recebe determinado recurso, a gente deveria saber se aquele recurso é federal ou estadual. O que acontece é que o Estado acaba misturando essas verbas e muitas vezes um pagamento que deveria ser feito com uma verba federal ou estadual é feita com qualquer tipo de verba, né? E isso acaba gerando o quê? Uma mistura indevida, isso é uma ilegalidade. Isso foi constatado pela CGU por meio de análise de informações bancárias, e isso acabou fazendo com que até a nossa competência se alargasse, porque a jurisprudência entende que os tribunais superiores entendem que se há mistura de verbas federais e estaduais, a competência é do Ministério Público Federal e da Justiça Federal para julgar o caso, para analisar o caso, né? Então, inicialmente, nós não tínhamos essa visão. E uma das formas de defesa, inclusive, dos réus, era dizer que todos os pagamentos eram feitos com a chamada fonte 100, que é uma fonte do Tesouro Estadual. E aí, com essa alegação, nós fomos investigar e verificamos, através da quebra de informações bancárias, a vinda de informações bancárias, que o Estado geria, muitas vezes, pagando com verbas da educação ao pessoal da saúde, como é o caso. Identificamos que verbas do Fundeb acabaram indo ao INC de uma forma totalmente indevida, né? Já que verbas de educação têm que ser gastas com educação, e isso só trouxe mais robustez à nossa competência, à nossa atribuição para atuar, e isso é mais um fato ilegal que também precisa ser apurado. Procurador, o modus operandi dessa contratação do Instituto Novos Caminhos é muito parecido com uma outra OCIP que está contratada pelo governo do estado para gerir o Hospital Delfim Aziz, né? Sem licitação, é um instituto que tem sede em São Paulo, que veio parar aqui, ninguém sabe como. Esse contrato com o Delfim Aziz, o hospital da Zona Norte, como está sendo chamado agora, não deveria ser investigado também? Olha, eu confesso que não tenho conhecimento aprofundado sobre esse assunto, mas se de fato existem esses indícios, é possível que sim.
O Ministério Público Federal só pôde atuar nesse caso da Maus Caminhos porque tinha ali a utilização de recursos públicos, né? O senhor e os que investigam a Maus Caminhos encontraram alguma informação ou suspeitas que justificassem uma investigação, por exemplo, de contratos com dinheiro estadual pelo Ministério Público Estadual ou os órgãos de controle estadual? Olha, no momento não. Toda vez que nós encontramos algum fato que não é da nossa atribuição, nós remetemos ao Ministério Público Estadual, né? Mas isso tem sido feito nesse caso da Maus Caminhos? Não, porque, como eu disse, né, as verbas estão misturadas. Então, mesmo que tenha sido alguns pagamentos tenham sido feitos com verbas estaduais, por haver essa mistura, a competência é da Justiça Federal para analisar o caso, né? Então, especificamente sobre o Instituto Novos Caminhos, nós entendemos, e a Justiça assim também tem entendido, que a competência é unicamente da Justiça Federal, né? Outras situações, sinceramente eu não me recordo de nenhum fato que nós tenhamos remetido. Existiu a questão da utilização de policiais militares, mas aí provavelmente não é uma questão de utilização de verba, é mais uma atuação irregular de servidores públicos estaduais, né? Entendi. Eu vou arriscar aqui uma outra pergunta que não tem muito a ver com a Maus Caminhos, mas tem a ver com o Ministério Público, que no mês passado, em dezembro, o ministro Marco Aurélio Mello autorizou a abertura de inquérito contra o senador Omar Aziz num contrato com a SEDUC, né, feito com a SEDUC na época que ele era governador. Nesse documento, o ministro faz menção a uma investigação de denúncia feita pelo o ex-secretário Gilberto de Deus, da CEINFRA, que levou uma série de informações ao Ministério Público Federal, né? E o ministro, na decisão, remete esse caso também ao Ministério Público Federal para que investigue, porque tem outros agentes públicos que não devem ser investigados no STF e o Ministério Público deveria atuar para denunciar ou qualquer outra coisa que julgar necessária. O senhor tem conhecimento desses fatos? Porque era um outro procurador que estava atuando e teve que ser transferido, né? Esse caso, que eu me recordo, não está sob a minha responsabilidade, né? A gente sabe dos fatos um pouco pela mídia também, porque na época foi muito divulgado, mas não tenho maiores detalhes sobre essa investigação. Sobre a mansão do governador José Mello, essa sim é da Operação Maus Caminhos. A gente viu nas imagens do Fantástico, né, a dimensão do empreendimento que foi construído. Os senhores constataram, então, que é incompatível com o salário do ex-governador e da mulher dele, aquele tipo de imóvel. Vocês constataram que eles não tinham... Aquele imóvel foi comprado no período em que eles foram... Em que o governador... Que José Mello foi governador? Olha, as investigações ainda também continuam em relação a esses fatos. Que eu me recordo, inclusive, até da reportagem, foi uma afirmação da CGU, que eu acho que é bem substancial, é que uma pessoa que ganha cerca de 30 mil reais por mês dificilmente consegue manter ali uma casa de 7 milhões de reais com segurança, energia elétrica, água, empregados, enfim, uma série de luxos que não são acessíveis a maior parte da população, né? Então, nesse ponto, o que é importante demonstrar é a incompatibilidade do patrimônio, né, com os gastos, com a própria renda da pessoa, né? E isso vai ao encontro daquilo que nós pudemos apurar na operação até o momento, que é o pagamento de propina por esse esquema criminoso, né? E a possível lavagem de dinheiro por diversos meios, inclusive com utilização de interpostas pessoas, e isso é que é relevante para a nossa investigação, né? Alguns outros fatos podem acabar surgindo e aí a gente vai tomar providência em relação a eles. Isso não está provado também até agora que esse dinheiro para a compra do imóvel, para a reforma, que custou caro também, foi dinheiro desses... A gente, na verdade, assim, é muito difícil o rastreamento do dinheiro em espécie, né? Então, se essas transações tivessem sido realizadas pelo meio bancário, com certeza nós saberíamos dizer, pelo menos de forma aproximada, a origem e o destino. Agora, justamente uma das formas de tentar esconder, lavar dinheiro, é você utilizando de operações em espécie, né? E aí, através delas,
que se dificulta o rastreamento e muitas vezes a investigação, justamente por você não ter um registro, né? Agora, o modo de agir demonstra que havia uma ilegalidade, ou seja, a tentativa de possivelmente escamotear uma origem ilícita daquele patrimônio, né? Não é comum, principalmente um servidor público, um ex-governador ou um governador, ele receba grandes quantias de dinheiro em espécie para o seu dispêndio, né? Até onde nós sabemos, todo servidor público recebe pelo banco, pela instituição bancária, né? E você ter uma mala de dinheiro, você fazer grandes gastos em dinheiro em espécie, no mínimo é atípico. Procurador, o Ministério Público tem um depoimento de um dos empresários que teria atuado na obra, na reforma dessa mansão, em que ele disse que teria recebido 500 mil em espécie pelos serviços que realizava ali. O MPF, a própria Receita Federal, já tem registro do que esse empresário, que destinação ele deu a esses 500 mil que ele recebeu em espécie? Ele depositou, pagou funcionários? Como é que ele chegou a falar se ele declarou esse dinheiro? Olha, sinceramente, eu não aprofundei ainda a análise do depoimento dele. É esse que às vezes é a dificuldade da gente falar de uma investigação que ainda está em andamento, né? Ela carece ainda de alguns aprofundamentos. Inicialmente, se ele prestou o serviço dele de forma correta e recebeu, não existe nenhuma ilegalidade em relação a isso, né? Aparentemente, se ele tiver de boa fé, prestou o serviço, ele sim é merecedor lá do seu pagamento. O recebimento, a princípio em espécie, não se constitui em uma ilegalidade por si só. O problema está do outro lado, do governador ter a disponibilidade desses recursos e a origem desses recursos, né? Agora, se houver algum indício de envolvimento, que eu sinceramente não sei afirmar nesse momento, isso vai ser aprofundado. Os secretários que foram presos prestaram depoimento nesse inquérito da Polícia Federal, né? Possivelmente. É um dos procedimentos quando a prisão dessas pessoas, mesmo por ordem judicial, é que elas sejam ouvidas. Eu não tenho conhecimento, como o inquérito não foi relatado, o inquérito não veio ao Ministério Público, eu não tenho conhecimento se de fato eles falaram, já que eles têm direito ao silêncio. Então, muitas vezes é comum que eles utilizem o direito ao silêncio, principalmente nessa fase inicial. Como eu disse, o inquérito ainda não veio relatado, não veio as informações, não vieram da polícia, eu não tenho essa informação exata. Há a intenção do Ministério Público de propor a delação premiada do governador José Mello, ou essa iniciativa teria que partir dele? Nós não costumamos propor que nenhum réu ofereça uma colaboração premiada. Essa é uma decisão da defesa, né, que, enfim, tem que analisar a situação e ver se é pertinente ou não. Aí a gente evita, inclusive, até comentar sobre isso, porque de fato não nos compete. E se houver uma proposta, nós vamos analisá-la. E também não é certeza, e qualquer proposta nós aceitamos. Então a proposta tem que partir do réu ou da defesa? Sim, claro. A defesa tem que analisar a pertinência, o cabimento e também se ele possui informações relevantes a serem prestadas, né? E aí, a partir disso, a partir dessa iniciativa, nós vamos analisar e ver se é conveniente, se é importante ou não. Até o momento apenas a Jennifer se demonstrou, sim, fez essa proposta? Sim. Procurador, eu não tenho conhecimento aprofundado sobre isso, mas me explica uma coisa. No momento em que se define uma figura como sendo o líder daquela organização criminosa, ele realmente ele perde esse direito de ser colaborador, dado que não tem mais ninguém acima dele na organização para ele delatar? Existe mesmo isso? Olha, se não me falha a memória, o que a lei proíbe é a questão do perdão, da imunidade, né? É o caso do Joesley Batista, que foi muito questionado em relação, no próprio STF, né? No qual, naquele momento, não se imputou a ele a condição de líder. E aí alguns ministros, inclusive a imprensa, se questionou se ele não seria o líder da organização criminosa lá que ele estava propriamente delatando, né? Então, em relação a isso, é que existe uma vedação legal, salvo engano. Agora, a condição do líder de apresentar fatos que possam servir à colaboração não existe propriamente.
O que ocorre, na verdade, é o seguinte: a colaboração ela serve para um aprofundamento e aprimoramento da investigação que está em curso. Então, falando em tese, se um líder de uma organização criminosa chega ao Ministério Público e deseja, por exemplo, apenas confirmar aqueles fatos que nós já sabemos, ou os fatos que ele praticou, mas não tem, por exemplo, informações sobre outros crimes, outras pessoas envolvidas e tal, não há nesse sentido em firmar uma colaboração premiada. Entendeu? A lei é clara em estabelecer que o réu, ele precisa, o investigado, ele precisa apresentar elementos novos, algo que contribua, que faça com que a investigação avance, que os fatos sejam melhor apurados. Eu entendo pelo menos que apenas um réu, uma pessoa que venha confirmar aquilo que nós eventualmente estejamos acusando, não é o caso de uma colaboração, é sim um caso de confissão, aí a lei já prevê uma medida de diminuição de pena, mas a colaboração ela é algo a mais. A Jennifer, por fazer essa colaboração premiada, ela passou a ser protegida da justiça ou não? Ela não corre risco de morte? Existe o programa de proteção a testemunhas, inclusive de réus colaboradores, e caso haja essa necessidade, ela pode eventualmente recorrer a esse programa, né? Então, seria mais ou menos isso. Agora não tenho um conhecimento. Procurador, quais são os prazos? O senhor falou um pouquinho do início, mas quais são os prazos que a Polícia Federal e o Ministério Público têm em relação a esse processo da Maus Caminhos? Bom, a conclusão dos inquéritos, a partir do momento que as pessoas são presas, a Polícia Federal tem 15 dias para relatar, prorrogáveis por mais 15 dias, então ao todo 30 dias, né? Então, considerando a prisão dessas pessoas aí, mais ou menos no final de dezembro, metade para o final de dezembro, então lá para metade de final de janeiro, esses inquéritos eles devem vir relatados da Polícia Federal para o Ministério Público. Em seguida, nós temos, em regra, o prazo de 5 dias para apresentação de denúncia, né? É importante dizer que, embora a lei estabeleça esses prazos, os tribunais têm entendido que, dependendo da complexidade do caso, esses prazos podem ser um pouco mais alargados. Então, até para complementar a sua pergunta, muitas vezes se pergunta se houver uma extrapolação desse prazo, os réus serão soltos, como vai ficar a situação deles? Isso se resolve com base no princípio da razoabilidade. Então, assim, se o Ministério Público, a própria polícia, no prazo, vamos supor, lá de 6 meses, não avançar, não fizer nada, não seria razoável manter essas pessoas ao mesmo tempo presas. Agora, se houver a extrapolação de um prazo de uma semana, 2, alguns dias, a jurisprudência tende a entender que isso é razoável diante, muitas vezes, da complexidade da situação. No próprio caso da primeira operação, da Operação Maus Caminhos, da primeira fase da operação, o Ministério Público, se não me engano, demorou cerca de 1 mês para apresentar a denúncia. E nem por isso os réus foram soltos, né? Se entendeu que existia uma complexidade, foram 16 pessoas denunciadas, né, naquela época, e nós estávamos tratando de uma organização criminosa. Então, os fatos são complexos. É diferente, por exemplo, se uma pessoa é presa em flagrante na rua assaltando um transeunte, uma pessoa qualquer. E aí, enfim, os fatos são muito menos complexos e aí não justificaria também esse alongamento. Procurador, como é que está a tramitação da primeira fase dessas ações contra esses 16 réus que foram apresentados em 2016? Eu posso dizer que elas estão bem avançadas no meu modo de ver, né? O processo principal, inclusive, que envolve Mohamed, Priscila, Jennifer, ele já no Ministério Público já apresentou suas alegações finais, né? E agora a defesa vai apresentar as alegações finais deles, né? E posteriormente a juíza vai apreciar o caso. Nós esperamos que nos próximos meses aí já saia a sentença, né? Desse caso, e nós propusemos mais de 20 ações sobre outros assuntos, crimes licitatórios, peculato, que é o roubo do dinheiro público, e ainda temos outras denúncias ainda a apresentar. Nos processos que já estão em andamento, eles estão também avançando bem com oitiva de testemunhas, com, enfim, a prática dos atos pertinentes, e nós entendemos, portanto, que a operação está caminhando muito bem na primeira instância. O senhor chegou a receber algum tipo de pressão externa ou ameaça por participar desse processo de investigação? Nenhuma.
Com relação à estrutura do Ministério Público no Amazonas, procurador, como é que o senhor avalia? A gente vê que vocês estão realizando um trabalho em conjunto com a Receita, com a CGU. Esse trabalho em conjunto se dá no sentido por um órgão colaborar com o trabalho do outro, ou o MPF hoje teria condições de tocar uma investigação desse tamanho sozinho? Jamais. Acho que órgão nenhum consegue tocar nenhuma operação ou investigar de uma forma eficiente. A própria Polícia Federal mesmo, eu acredito, essa é a minha opinião, né? Eu acho que também não conseguiria tocar a investigação como um todo sem a ajuda, por exemplo, da Controladoria Geral da União. Né? Então, o fruto que nós obtivemos até agora, a apuração dos fatos que nós obtivemos até agora, ela, na verdade, como eu mencionei até antes, desde o início, ela é resultado de uma cooperação. Né? Então, são pessoas que são comprometidas com o interesse público, que estão empenhadas em zelar, em realizar sua função da melhor forma possível e, com a ajuda dos demais, vem colaborando. Né? O Ministério Público Federal, a polícia, a própria CGU, isoladamente, ela não tem o poder, não tem também a capilaridade suficiente para conseguir ter uma pessoa que é especialista em, por exemplo, analisar dados bancários. Ou aí outra pessoa que é especialista, tem conhecimento específico sobre investigação, meios de investigação. Enfim, cada um tem uma expertise, a própria Receita Federal, ninguém melhor que eles para analisar a questão de evolução patrimonial, isso é uma característica deles. Então a gente tem que usar o que cada um tem de melhor para poder somar e entregar um trabalho bom à sociedade. Né? Quando a gente está tratando de organizações criminosas, por outro lado, os criminosos em geral, eles têm toda uma estrutura em volta deles. São advogados, muitas vezes, contadores, tem uma estrutura empresarial, como o caso de Mohamed, tinha uma estrutura empresarial por trás, tinha inclusive seguranças particulares ali, que eram os policiais que eram empregados. Então, ou seja, ninguém consegue também investigar se também não tiver uma estrutura adequada, né, para fazer frente justamente a essa criminalidade mais avançada, mais de colarinho branco. Ok, gente, eu agradeço, procurador, a sua participação aqui no nosso programa. Agradeço ao senhor por ter aceitado o convite, né, e agradeço também ao Lúcio por participar aqui conosco. Agradeço também às pessoas que assistiram aqui conosco. Muito obrigado pela sua atenção. Nós ficamos por aqui. Amazonas Atual, 4 anos, o site de maior credibilidade do Amazonas.